Paysandu, cidade do Uruguai, foi palco, dia 2 de janeiro de 1865, do episódio histórico denominado A Tomada de Paysandu, do qual participaram tropas e esquadras brasileiras comandadas, respectivamente, pelo general Mena Barreto e pelo almirante Tamandaré. Esse episódio não tem qualquer ligação com a Guerra do Paraguai, mas sim com as sangrentas lutas que, no Uruguai, envolviam sempre os partidos políticos Blanco e Colorado. Os nomes da cidade e do clube se escrevem como está no mapa: Paysandu. Fundação. No dia 7 de dezembro de 1913, um domingo, o Estado do Pará, jornal de grande prestígio que existia em Belém, na sua terceira página, coluna Crônica Esportiva, noticiou que elementos esportivos de valores da elite belemense, uns esparsos do antigo Norte Clube e outros retraídos no momento, iriam fundar nesta capital o Paysandu Clube, que iniciará logo suas sessões de remo e futebol. A notícia é longa, e abaixo na figura, possuem os trechos que revelam o principal objetivo da mesma, divulgar a fundação do Paysandu. Inclusive, a notícia termina antecipando votos de prosperidade à nova agremiação. A 2 de fevereiro de 1914, uma segunda-feira, o mesmo jornal, terceira página, publicou o seguinte convite: Pariquis 22, ficava entre as travessas Apinagés e São Mateus, está hoje, é a Padre Eutíquio, e era a residência de Abelardo Conduru, que foi um dos principais fundadores do Paysandu, participou de várias diretorias, era benemérito pelos relevantes serviços que prestou ao clube, e enquanto viveu, sempre dedicou ao Paysandu especial atenção e muito carinho. Compareceram 42 interessados, a maioria do Norte Clube, mais conhecido, talvez, pelo nome Time Negra, isto por causa do uniforme negro, e uns poucos de outras agremiações, como por exemplo, o Internacional Clube ou Internacional Esporte Clube, a Recreativa e etc. Hugo Manuel de Abreu Leão, que era do Nor Clube mas liderava o movimento para a fundação do novo clube, foi escolhido por unanimidade, para dirigir os trabalhos. Levou Humberto Burlamaqui Simões para secretariá-lo, e então, expôs o motivo da reunião, propondo logo que o novo nome do clube fosse denominado Paysandu Futebol Clube. O nome Paysandu foi inspirado no episódio histórico, a tomada de Paysandu no Uruguai, como foi dito acima. Duas de Hugo Leão. A primeira, vou fundar um clube para vencer o grupo do Remo, respondeu Hugo Manuel de Abreu Leão, em dezembro de 1913, quando convidado a ir para o Remo. A segunda, 14 de julho de 1914, jogo Paysandu X Ipiranga, campeonato, de costas para o goleiro e de calcanhar. Bateu um pênalti e fez o 6º gol do Paysandu. Deu a maior bronca, Hugo foi taxado de mesquinho e outros carinhosos elogios, inclusive pela imprensa, mas deu a todos a devida resposta. Resultado desse jogo 14x3 para o Paysandu. Depois de muitos debates, foi eleita a primeira diretoria, assim constituída. Presidente, Deodoro de Mendonça. Vice-presidente, Dr. Eurico Amanajás. Primeiro secretário, Arnaldo Moraes. Segundo secretário, Humberto Simões. Tesoureiro, Gastão Valente. Comissão de sindicância, Pedro Paulo Pena e Costa, Manuel Marcos e Edgar Proença. Delegado perante a Liga, Hugo de Abreu Leão. Para redigir o estatuto do clube, a Assembleia escolheu a seguinte comissão: Deodoro de Mendonça, Eurico Amanajás e Arnaldo Moraes. Não estando ainda organizados os primeiro e segundo times de futebol, a eleição dos respectivos capitães ficou para outra oportunidade. Por fim, a Assembleia deliberou que o número de sócios não excederia 50 e considerou sócios fundadores os 42 participantes da reunião. A segunda reunião realizou-se na data marcada, 10 de fevereiro de 1914, no mesmo local da primeira e com a presença de elevado número de participantes. Foi empossada a diretoria eleita, aumentando o número de sócios para 100 e foram considerados sócios fundadores. Mais de 15 novos sócios que se filiaram ao Paysandu. Uniforme. Hugo Leão, em seguida, lembrou que fosse logo tratado o assunto, uniforme do clube, e imediatamente propôs: camisa azul e branco em listras verticais. O escudo do clube com as iniciais PEC à altura do peito, calção branco. Baima de Moraes foi de opinião contrária, opinando pelo uniforme totalmente branco. O assunto ficou em suspenso porque a reunião, devido à hora, foi encerrada e marcada a terceira para o dia seguinte, no mesmo local, às 20h30. Essa terceira reunião só se realizou a 19 de fevereiro de 1914, e na residência do presidente, Dr. Deodoro de Mendonça, na Vila Amazônia, Estrada de São Brás 30 e a Estrada de São Brás, hoje, é a Avenida Brás de Aguiar.
Considerando as duas outras, a terceira reunião foi a mais concorrida das três, muita gente, e o assunto, uniforme do clube, foi logo posto em discussão, mas, de imediato, Mário Baima de Moraes com a palavra, justificou e retirou seu projeto, pedindo, inclusive, que fosse considerado apenas o de Hugo de Leão. Ninguém mais se manifestou a respeito e o projeto Hugo de Leão foi aprovado por unanimidade. A mudança de nome. Na terceira reunião, dia 19 de fevereiro de 1914, que o Paysandu, de Futebol Clube, passou para Esporte Clube. Ao ser lido para a Assembleia, um ofício pedindo a filiação do Paysandu à Liga Paraense de Futebol, surgiu a ideia da mudança, que, após acirrados debates, posta em votação, foi aprovada por maioria de votos. E assim surgiu o nosso muito querido Paysandu Esporte Clube, que foi Futebol Clube por 17 dias. Sedes. Fundado na Pariquis 22, daí o Paysandu foi para a residência do presidente Deodoro de Mendonça, e que passou a ser chamada de sede do Paysandu Bonita Casa, cuja frente, hoje, foi demolida e transformada em um bar. No final de 1914, e até fevereiro 1915, lá o Paysandu passou para a residência de Edgar Proença, na Vila Amazônia. Passagem McDowell, de onde foi para a sede da Associação Dramática, Recreativa e Beneficite, pois surgiram a possibilidade da fusão Paysandu Recreativa, fusão que vinha sendo debatida e estudada desde a reunião de 8 de fevereiro de 1915, do Paysandu, mas que acabou não acontecendo. Depois o Paysandu ocupou as seguintes sedes: 1915 Setembro, antiga Estação dos Bondinhos, na São Mateus 170, entre Pariquis e Caripunas, onde construiu nos fundos um campo de futebol que depois foi do Ibérico e do Liberto. Hoje o terreno está todo edificado, 1918. 14 de janeiro, foi para a Rua Lauro Sodré, hoje Ode Almeida, número 04, Altos, esquina com a São Mateus à frente da Praça Saldanha Marinho. 1919, março, foi para Cerzedelo Correia 25, frente à Praça Batista Campos, belo prédio, hoje demolido. 1920, 1º de agosto, mudou-se para a Travessa do Carmo número 01, Altos da Garagem Náutica, e em maio de 1926 veio para a Avenida Nazaré 66, cujo prédio foi adquirido em 1927, remodelado e mais tarde demolido para dar lugar à sede atual. Campos de futebol. O primeiro campo do Paysandu foi ao lado do Instituto Lauro Sodré, bairro do Souza. Era para treinos, mas nele foram feitos jogos amistosos. Depois teve um atrás da sede da Travessa São Mateus 170, com a Rua Caripunas, a Travessa Pinagés e o quintal de uma residência fechando o retângulo. Este campo foi fruto do trabalho da comissão designada na reunião de 19 de fevereiro de 1914. A arquibancada foi inaugurada 16 de abril de 1916, um domingo, com caprichada programação esportiva. O atual campo do Paysandu na Almirante Barroso, antes Tito Franco, era da firma Ferreira e Comandita, que construiu e inaugurou a 14 de junho de 1914. O campo também é chamado Vovô da Cidade e da Curuzu. É do Paysandu graças a Leônidas Sodré de Castro, grande alviazul, cujo nome, muito justamente, foi dado ao campo. Leônidas teve também grande influência na compra da atual sede. Presidiu o Paysandu de 2 de fevereiro de 1930 a 2 de fevereiro de 1931 e participou de outras diretorias. Sem dúvida, Leônidas Sodré de Castro foi um dos artificis do nosso Paysandu. Abaixo a foto do Vovô da Cidade em dia de jogo, publicado pela revista Carabou, de 26 de setembro de 1914, ano em que o campo foi inaugurado. A essa altura ainda pertencia à firma construtora, o Clube de Suíço. O Paysandu já foi muito conhecido como o Clube de Suíço. Ainda hoje, às vezes, assim é chamado. Mas quem foi Suíço? Seu nome, Antônio Barros Filho, foi um dos grandes futebolísticos que o Pará já teve. Dizem que iniciou-se na Suíça, e daí o apelido. Paraense, nasceu em 1899 e morreu, ainda moço, 23 anos, a 2 de julho de 1922. Jogava com eficiência em qualquer posição, mas destacava-se como lateral esquerdo ou centro médio. Foi sempre o capitão do time no Paysandu, função que na época incluía a de treinador. O Guarani Futebol Clube, da Avenida José Bonifácio, onde Suíço jogava em 1914. No campeonato desse ano perdeu para o Paysandu por 4-1.
Só em fins de 1914 que Suíço passou para o Paysandu, estreando em 31 de janeiro de 1915, na meia-direita, contra o Clube do Remo, vitória do Paysandu, 2-0. Efetivo da seleção paraense, neste jogou de ponta-direita. Suíço amava o Paysandu que, para ele, era uma espécie de devoção. Havia na sede antiga do Paysandu, a que foi demolida para dar lugar à atual, carinhosamente guardado em armário envidraçado. O último uniforme do Paysandu que Suíço usou, camisa, calção, meias e chuteiras, e na parede, pendurado por cima desse armário, o retrato emoldurado de Suíço. Dizem que num Paysandu X-Remo, em 15 de julho de 1923, campeonato paraense, no final do jogo, placar 0-0, pênalti contra o Paysandu. João Moraes, goleiro do Paysandu, disse depois ter ouvido a voz de Suíço dizer: "Te atira pro lado direito". Não teve dúvida, fechou os olhos, ouviu o apito e jogou-se para o lado direito. Defendeu. Rápido, chutou a bola para frente, Vádico pegou e fez um X0 para o Paysandu. Minutos depois o jogo acabou. Juiz desse jogo, Hugo de Leão. Mais ou menos sobre isso, a semana de 8 de dezembro de 1923, publicou o seguinte: furo, como andaram espalhando que a vitória do Paysandu era de vida e alma de Suíço, que estava encorajando seus companheiros, o Pedro Melo, que também é abnegado. Resolveu morrer, para vir encorajar seus companheiros de clube, no caso, Clube do Remo. Primeiro jogo. Domingo, 14 de junho de 1914, 16 horas, inauguração do campo da firma Ferreira e Comandita que hoje, totalmente diferente, pertence ao Paysandu Esporte Clube. Muita gente, campo superlotado. A madrinha Milizolina Coutinho batizou o campo com champanhe. Depois, campeonato de 1914, o primeiro Paysandu X-Remo da história do futebol paraense. O Dr. Deodoro de Mendonça, representando o Independente de Belém, deu o pontapé inicial. A primeira equipe: Genaro Baima de Moraes, Eurico Romariz, goleiro, Silvio Serra de Moraes Rego, Jaime Bastos Cunha, Moura Palha, Gigi, George Mitchell, Mateus, Maurílio de Souza Guimarães, José Pinheiro Garcia, Hugo de Leão e Arthur Pereira Moraes. No ano seguinte, o Paysandu começou a mostrar sua força e não parou mais de colecionar títulos e vitórias. O Paysandu sempre esteve na frente de seu rival em títulos, apesar de ser fundado anos depois.